Faz essa partezinha, então tem lazer, cultura. E aí é tão mais perverso, nós estamos numa geração que em 1960 todas essas épocas são marcadas por juventudes, que é o tempo que nós estamos querendo explodir. Em 1960 se determina que a ideia de cidadania já deu parça, não rola. Tem nada de cidadã não, vocês são cliente e é isso. E nós sabemos que ter direitos é privilégio no Brasil. Então não há cidadania plena, há pobres. E aí parece que a gente nunca vai chegar lá, parça, porque a gente sempre está atrasado. Quando eu estava na universidade, e olha que eu estudei na Unibandido, eu não sou a referência para coisa nenhuma. Eu falei hoje, os caras falaram que eu estava atrasado. E a gente sempre está atrasado. Se nós sempre estamos atrasados, que juventude que nós somos? Só para provocar. Porque é a nossa ansiedade. Quando a gente começa a entender as paradas, nós já temos 30 anos. E aí eu acho que juventude é só duas ideias básicas para a gente resolver a vida. Tem gente que é adulta com 20 anos, fala, é isso, eu tenho que casar, é isso, isso e aquilo. E tem gente com 100 anos que fala que o mundo está aberto para transformação. Nesse momento no país, eu acho que nós estamos num ponto civilizatório. Nós não vou falar de revolução, certo? É difícil conversar hoje sobre essas coisas, mas a perseguição do comunismo, etc. Nós estamos falando porque não vai encaixar, nós não vamos entrar, o capital não vai deixar, não tem boi, é drástico. Só que a gente não está dizendo isso, então a gente precisa garantir direitos, que é um direito básico. Democracia significa representação do povo. Eu não estou num debate que fala assim, não, mas tudo bem, você vai falar que os políticos lá estão representando a sua opinião. Não é isso que eu estou dizendo. Alguém ocupou o espaço político e falou que é representante nosso. E nós não vamos cobrar eles. Certo? Tá suave? Eu sei que é muita fita. Mas agora eu vou, só para provocar, porque eu fui, o Nando foi, as pessoas foram. Essa juventude que a Helena Abramo está falando. Porque quando rompeu 1980... 88, né, que a Constituição é nova, os caras falavam que o país era violento. Aí falaram, não, é por causa da ditadura. Aí, pum, acabou a ditadura, os pés de papo, acabou o Bruno, etc. A violência continuou. Aí fala, ai, mano, o que aconteceu? Aí aparece uma parada no mundo, chamado hip hop. E aí, o hip hop faz esses adolescentes, que depois ficam jovens, refletir no seu cotidiano e prolifera. Hoje todo mundo é periferia, todo mundo é preto, etc. Porque apareceu esse bagulho chamado hip hop, que hoje pode estar em questionamento, um monte de coisa que o capital combateu, mas ele fez isso e continua fazendo. Porque aí são outras pessoas refletindo a juventude. Se a gente pensar em 2013, a juventude voltou o termo de novo, que os caras estavam procurando 1960, as paradas, só que a juventude fazia nada. Aí em 2013, nossa, a juventude voltou. Aí apareceu um monte de gente, até que enfim, meu filhinho está agora nas guerras, meu filhinho está na rua, Jesus Cristo. Aí só que estava com a bandeira, sou racista, volte a polícia. E essa juventude não representa a periferia, porque a periferia não fazia Cooper social, a periferia estava trabalhando. A periferia no seu conteúdo todo de ser pobre. Tá suave? O Ford Hip Hop em 2012, para eu não falar um monte de fita, que é difícil, em 2012, o Fórum de Hip Hop começa a discutir mais seriamente o genocídio. E a gente também percebeu nesses debates, porque o problema da juventude é que ela é cooptada politicamente por um monte de gente. Qual é a minha função, a função de todos vocês aqui? De todos. Nossas funções é, quanto mais eu tiver informação, mais eu tenho que falar para o outro estar junto com a gente. E entender que o outro tem seus processos de vida, tem suas realidades. Uma criança de 10 anos é muito louco falar de política, mas é uma criança de 10 anos. Um adolescente de 18 anos, e olha onde cheguei, é muito louco falar tal coisa, mas será que tem a percepção? E aí vários movimentos que a gente fala que foi festejado, eles não aconteceram porque eles não eram politizados. Eles são importantes, mas não são politizados, foram cooptados. E a gente precisa resolver isso. Porque, levanta a mão aqui quem acredita em sindicato, partido político.
O sindicato é extremamente importante, mas como o sindicato está longe dos trabalhadores? Agora, tem trabalhadores nossos que entenderam esses bancos que está dentro do sindicato. Pô, essa estrutura é importante, mas a maioria não entende. Porque quanto tempo os caras estão distantes? Os partidos... Mano, é sério, não há forma de conseguir mudar o país se a gente não entrar num partido. Porque são grupos representando o Estado. Porque a democracia, a representação do povo. O Estado está lá, o dinheiro está lá. Cidade de São Paulo, 60 bilhões. Um grupo vai administrar 60 bilhões, que pode falar para os empresários, que podem falar para os trabalhadores. Mas, ser trabalhador atualmente é ser explorado. Quanto é um salário mínimo? Quantas pessoas, com todas as leis, todo pro saco? E a gente vai vomitar isso? Porque aí, fui lá e volto pro hip hop. Já no hip hop, que ele também não é, aqui no Brasil ele é rompido, no hip hop a gente se fala muito dos caras lá de fora. Aí lá você tem produção de música, você tem um monte de coisa que hoje todo mundo sabe. Nunca deixar isso acontecer no Brasil. Porque a gente era estereotipado sempre. Porque as pessoas queriam falar com a gente, escutar, mas não queriam nos ouvir e não queria que a gente agisse. Aí Paulo Freire, participação, não é fazer parte. Paulo Freire, dialogar. E isso nunca deixaram a gente. Só que não adianta a gente também ficar vomitando, nós vamos ter que fazer. Nós. E aí o Fórum de Hip Hop entendeu uns bancos que ela explicou pra gente. A gente foi lá, foi fazer coisa que é muito louca, eu não tô mentindo a vocês. Ela trabalhava na Câmara Municipal, a gente fez um fórum, tipo essa parada aqui, aí falou, não, tem as leis e tal. E por que as leis estão lá? Ah, tem as leis de hip hop. Aí a gente perguntou, por que elas não acontecem? Ah, porque ninguém vai no parlamento. Por que não vai no parlamento? E aí esses grupos não executam. Ah, é mesmo? Então a gente falou, então nós vamos lá. Fomos lá no parlamento. Aí tinha semana de hip hop, casa de hip hop, todas as paradas que a gente briga. Só que isso é uma gota no oceano, a gente descobriu mais coisas. Aí a casa de hip hop a gente foi lá. Ela chegou, pegou o orçamento, que é uma parada chata, que já não é o mesmo orçamento que ela mostrou na época, que é um orçamento transparente, mostrava onde cada centavo ia. Pegou e explicou, ó, tá aqui, tá cá. Aí falou assim, ó, tem a política da gravidez e da adolescência, os caras não investem, precisa ter um grupo para defender isso. Ó, tem as políticas de juventude, tem um grupo para defender isso. Aí o fórum falou, puta, a gente não consegue defender tudo, mas a gente pode dialogar. E a gente foi defender as causas do hip hop, que aumentou para as causas de cultura, que aumentou a causa para a discussão da ciência social, que aumentou para as causas da educação. Muita coisa. Só que a gente não é partido, a gente não é nada. A gente é nós por nós, fazendo por nós. E aí a gente aprendeu isso, aí entendeu o que é orçamento, etc. E aí, quando a gente está discutindo o genocídio, os dados das mortes, que a gente já sabe, é muito... E a gente fala assim, não, é da hora, tá? As mortes, e aí? Como resolver? Como resolver numa geração do não trabalho? A gente fala, mano, a gente entendeu. O orçamento é disputado pela elite. Ponto. Não tem boi. A elite está lá. A gente, hoje, o hip hop discute 21 milhões de reais. Não sei se vão colocar. 21 milhões de reais para a periferia. Tem que disputar o orçamento, porque é democracia. Não é discutir o orçamento pelo orçamento, já termino. Não é o orçamento pelo orçamento. Eu sei que é difícil essas fitas. Mas a gente foi discutir, pegar essas paradas e disputar essas coisas para... Era uma forma de combater o genocídio. Casas de hip hop, as pessoas vão cantar, cultura, vão ter que fazer. A gente está gerando um trabalho que não é o trabalho da produção de alguma coisa. Porque esse da produção de alguma coisa a gente ainda não está capacitado. A gestão Haddad investiu nessa discussão, mas ela foi muito espiana, que é extremamente importante. Mas aí apareceu o Fab Lab, apareceu um monte de coisa. Só que eu falei, mano, o Fab Lab é muito louco, mas eu não tenho acesso ao bagulho. E aí, se a gente fizesse lá, colocar dinheiro na rua, estúdios públicos, um monte de coisa, porque é o que o Nando tá falando, mano. Nós estamos no mundo da tecnologia, aí já é Milton Santos. Homens lentos usam a tecnologia em prol de si. Entender esses caras e tentar executar é difícil. Então não vou fazer caixinha, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que aprender a fazer. Só que isso não é simples. Custa alguns dinheiros. E sabe quem pagou para essa tecnologia dar certo no país?
O Estado, o empresário brasileiro não investe em nada. Depois dá certo, então a gente investiu e a gente acha que é tudo. E aí juventude é uma pauta que não é pauta de ninguém. Porque ele é um tempo na sua vida. Só que nós discutimos juventude, mas estamos discutindo o trabalhador, porque nós não somos aquele jovem organizado da classe média. Os caras com 20 anos são juízes. Saca? Eu queria ser juiz. Só que ele é juiz. Agora entenda. Juiz recebe dinheiro da onde? Quem paga o juiz? Não, pode, não fala todo mundo, um de cada vez. Quem paga o juiz? E por que nós pobres não podemos pegar nem o dinheiro da assistência social? Tem que sair de perto do Estado. Saca como os caras é malandro? Nós precisamos entender essas fitas. Nós temos que disputar o Estado. Se fizermos revolução, é outra fita. Mas a juventude pobre tem que disputar. E todos os caras que são pobres, que estão nas universidades, etc., que têm domínio do conhecimento, tem que criar uma estratégia de ter o conhecimento. Mas não disputarmos o conhecimento. Nós não podemos assumir essas ideias que a universidade nos oferece. Aí eu sou um cara, eu conheço algumas coisinhas, aí eu disputo com a Helena Brana. Eu tenho que ser maior que a Helena Brana. Desculpa, eu não vou conseguir ser. Ela é um ser histórico. Ela tem informação demais. E eu tenho que respeitar isso. Nós não podemos... Todo mundo que estiver na universidade, que está aqui dentro, é um toque, mano, é sério. Não cai nessa disputa, isso é falso. E vocês não são obrigados a pegar as informações que vocês estão na universidade e jogar para a periferia. Não tem que carregar, não carrega nada. Você tá lá já é muito foda. Liga? Agora, tem que tentar criar alguma coisa para a gente dialogar conosco. A revolução tem que ser feita nós por nós. E eu não estou falando de revolução porque não é revolução. É evolução. E vamos ter que nos defender. Todo mundo está falando muito que agora nós estamos no mundo da desesperança. O Bolsonaro tá aí, ferrou tudo. Agora não. Mano, é sério, parça. Nós vamos ter que ir a alguma forma de enfrentar. Só que não deixar ser cooptado. É difícil ver o que eu estou falando. Porque a gente é essa geração, essa juventude que falava aí. E juventude, quem tiver 150 anos com informação, é isso. Porque o indígena, quem estava aqui no dia do indígena, você viu o que eles falaram? Quem é o livro vivo? E aí, pra gente não ficar muito doidão, né? Se a gente falar dos griots, quem é o livro vivo? Eu sei que escrever é importante, a tecnologia, mas ainda somos seres humanos. O continente africano é gigante. As pessoas vivem de griot ainda. A gente não sabe de nada da América Latina. A gente não sabe muita coisa. Só que nós sabemos do mundo urbano que nós vivemos hoje. E nós temos que gerar nosso trabalho. E para eu terminar aqui, porque o trabalho é isso. Eu quero vender água. Eu pago para ela produzir a água, custa R$20, certo? Eu pago 10 para ela, ela me produz em 1 hora a água, só que ela estou contratado 8 horas, ela vende 8, fabrica 8 águas e eu tenho um lucro. E aí eu pego outro, etc, etc. Só que são trabalhadores trabalhando por uma pessoa. Isso é difícil, hein? Porque foi os portugueses que colocaram na nossa cabeça. A gente tem que tentar pensar, não, mano, vamos se juntar nós como trabalhadores e nós sabemos trabalharmos. E aí tem que tirar do Estado para financiar isso. Porque os impostos são do Estado. O Estado não é dos empresários. O empresário quer ter lucro. A gente tem que sair dessas ideias e aceitar essas ideias idiotas. Ter lucro no Estado. O Estado não é para ter lucro. O Estado arrecada dinheiro público e distribui. Aí ele sabe para onde ele quer tendenciar. Porque é dinheiro certo. O dinheiro do Estado é infinito. Por que ele é infinito? Porque quando tiver pessoas pagando impostos, ele está lá. Quando parar, tudo bem. Agora, a tendência do dinheiro do Estado é outra fita. Para onde eu quero direcionar? Mano, 60 bilhões é muita grana. E não é 60 bilhões, é mais grana. E a gente vai ter que entender isso. E quem está na universidade vai ter que aprender a criar formas de dialogar para a gente fazer juntos. E discutir política pública de juventude é isso. Mas nós não estamos discutindo política pública de juventude. Olha, eu estou parecendo político, já levantei. Nós estamos discutindo nossa preservação humana nesse país. Porque nós somos pobres. Histórias nós temos todas. E a periferia virou um grande marketing.
para algumas pessoas, mas quem vive lá ninguém quer saber. Suave, eu só vim para atazanar. Lance de investimento. Deixa eu só. Pega aí. Helena Abramo, eu só não queria. Eu sei que vai abrir para as perguntas, mas a Priscila, que também ela teve alguns problemas, mas ela está nos ajudando a formar tudo também. Aí ela tem, tipo assim, ela queria saber que ela é do grupo de pesquisa de psicanálise da juventude do EJA da USP, EASH da USP, coordenada pela professora Patrícia Junqueira, cujas alunas Cintia e Priscila Cora foram protagonistas desse processo. Que infelizmente, devido a uma demanda da universidade, elas não puderam estar presentes, mas foram organizadoras junto com o Ford Hip Hop e a Defensoria. Aí ela tem umas perguntas para você aqui. A pergunta é o seguinte, nem que você responder um pouco, mas vamos lá. Saiu a reportagem sobre o impacto do golpe dos indicadores sociais. Sabemos que a juventude sofre com os efeitos mais perversos das crises políticas e do golpe. A própria do plano PNAD, que é o Plano de Direitos Humanos, de 2017, é um exemplo, pois mostram os dados que a juventude está fora do mercado de trabalho, assim como a informalidade no mercado de trabalho. E para reforçar, era para ter uma pessoa aqui na mesa que não conseguiu vir, que era o representante do sindicato dos camelôs, que a juventude está vendendo nas ruas, está gerando trabalho de outra forma, mas a pessoa não conseguiu vir. Que são de 2 a cada 5 brasileiros na informalidade. Gostaria de saber como você vê os reflexos do golpe e da crise institucional, política, que estamos vivendo na vida da juventude e na perspectiva do trabalho. E como ela avalia os efeitos sociais dos desgovernos na vida do jovem brasileiro. E aí tem outro dado aqui que ela passa, que é sobre... Eu já termino aqui. Que a pobreza extrema aumentou para 15,2 milhões de pessoas. 23% dos jovens não estudam e nem trabalham. A desocupação já chega em 12,5%. É isso. Ela está assistindo, né, só para responder. Aí depois fica para as perguntas. A gente já inicia para vocês e tal. Professora Helena, a senhora inicia. A gente abre com mais 2 questionamentos, considerações ou perguntas. E aí, lembrando que a Ana, da Defensoria, falou que a gente pode... o Will não está aqui no momento, foi no banheiro, não sei. A gente levar a questão para a Defensoria também, mas fiquem à vontade. Vamos abrir agora, a gente tem um tempo razoável aí. Nós temos, estamos juntos nessa, hein? A gente abre 2 perguntas, considerações, fiquem à vontade. Por favor. Aí vocês se apresentam, falam o nome de vocês, tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Sim. Tá bom. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Lennon, sou de Embu das Artes, região metropolitana da Grande São Paulo. Componho o coletivo da União da Juventude Brasileira, né, e o que a professora a Helena Abramo colocou, é muito importante que nós, enquanto coletivos jovens, trabalhemos também a perspectiva da profissionalização do trabalho em renda, dentro dos enquanto nossas bandeiras. Eu fiz parte dos processos desde a aprovação do Estatuto da Juventude em 2013, o processo da terceira Conferência Nacional de Juventude em 2015, participando da etapa municipal, através de Embu das Artes, estadual aqui em São Paulo, e da nacional em Brasília. E foi algo muito importante para mim enquanto jovem, enquanto jovem negro, pobre, periférico, gay, participar desse momento histórico. E realmente é um momento que nós precisamos estar atentos e não nos acovardarmos com o que está acontecendo, mas que é um momento de união, né, e de tirar estratégias de como nós iremos atuar, né, diante desse quadro que se apresenta, esse cenário que se apresenta para 2019,
pelos próximos 4 anos, né? A gente vai ficar só reclamando, né, entre si, se lamentando. Isso não é uma saída, né? E eu penso que nós temos que ter outro encaminhamento. O Estatuto da Juventude trata da seção que fala a respeito do direito à profissionalização, ao trabalho e à renda. E nós, enquanto União da Juventude Brasileira, eu enquanto juventude, proponho levar esse debate, e nós estamos levantando esse debate através de formas anticapitalistas de se pensar o trabalho. E aí nós colocamos perspectivas como economia criativa, economia solidária, enquanto alternativas para que a gente possa superar a forma capitalista, onde o lucro vem em primeiro plano e nós somos vistos, nós enquanto juventude pobre periférica, quando não estamos sendo mortos, mas nós estamos sendo vistos como mão de obra barata, em subempregos, em forma de exploração. Estamos ocupando as vagas de telemarketing, estamos ocupando vagas no McDonald's, nos fast foods e tal, empresas fast foods, e essa é a forma como debater de que forma que a juventude tem sido inserida no mercado de trabalho, né? Obrigado. Vamos fazer o seguinte, abrir para mais uma, como a gente estava falando, a gente retorna com uma nova rodada depois do pessoal responder, no caso. Vem para cá, por favor. Boa noite, meu nome é Jonas, mas sou conhecido pelo meu sobrenome Podrão. Eu queria falar sobre o trabalho, a educação. Como vocês veem, a nova tendência que está surgindo sobre nós como pobres dentro da nossa classe baixa, tem muitos formados hoje em dia, engenheiros e tal, mas não estão trabalhando junto com a educação informal. Eu queria que você vê, assim, falasse um pouco sobre trabalho, educação formal e informal, como pode estar trabalhando junto e para estar trazendo mais o pessoal dos nossos, que está tão longe, que pensa só em formalidade e acaba até esquecendo. Era mais ou menos isso, se puder. Tá bom, a gente retorna para quem quiser falar mais um pouco e... Vamos lá, Silvestre, por favor. A gente parte aí primeiro a professora. Vamos lá, não, vamos lá, pode ir. Então, na verdade, acho que para o Pirata, para a gente pensar, acho que você deixa uma fala muito interessante, e é interessante pensar que é muito legal que envelhece e a juventude é uma fase, um espaço, e é muito interessante hoje estar ao contrário daquilo que a gente estava uns anos atrás, né, Helena? E pensar que talvez Pirata, e Nando e Helena tem uma experiência que alguns de nós participamos, que eu acho que é um achado para a gente pensar como vai resolver isso. Porque da mesma forma como você, eu era um jovem e fui parar de várias formas. Quando estava se discutindo a criação da assessoria especial para assuntos de políticas públicas da juventude da Câmara Municipal, aí daqui a pouco tem coordenadoria, antes disso tinha Santo André, tinha assessoria, que esqueci o nome, aí vem uma série de coisas e assim por diante. E tem uma coisa que eu acho que a gente pode retomar como pensar, e talvez eu acho que essa proposta desse evento, até para a defensoria, até mesmo para pensar que uma das funções, a defensoria, eu acho que ela está dentro da área jurídica, do judiciário, mas em outro sentido, a gente está discutindo educação. E lembrando que educação também é formação para a cidadania, Constituição, e está lá. E está sendo feita a discussão sobre a BNCC. E eu não sei dos outros, mas pelo menos os pequenininhos, onde eu sou professor de primeira a quarta, tem uma série de coisas que discute, trabalho em equipe, tal. Talvez, Pirata, tentar entrar nesses espaços, na hora de pressionar a educação, para que isso seja feito de forma bem qualificada. Como? O que é trabalho em equipe? Formação de coletivo, formação de escuta, formação de entendimento e conhecimento sobre a marca registrada desse país. Existe país, talvez eu acho que o continente africano tenha, que é uma coisa chamada diversidade. Não existe em outro lugar. Que era como, por exemplo, a gente naquela época discutir com a anarcopunk, que é um pessoal extremamente outro sentido do que era, e poder, mesmo que queria esganar alguns,
que é normal, faz parte, é saber que se eu quero meu direito, eu tenho que garantir o direito dele, porque senão eu não estou discutindo democracia, eu estou discutindo espaço para tomar o poder do cara e para usar o cara, que eu acho que esse é, que eu acho que o Nando deve se lembrar, que eu acho que foi um achado e uma aprendizagem muito interessante. Então talvez, eu acho que o desafio agora, para lançar para vocês do fora, até posso ajudar vocês a produzir com outras pessoas, vamos criar um grupo, como foi daquela época, mas aí a gente não pode errar uma coisa, pirata. Muitos de nós estávamos preocupados mais em entrar dentro da máquina pública para subir e esquecemos do princípio fundamental, que era de garantir todo mundo tem as mesmas informações mínimas necessárias para discutir e para brigar. Eu acho que a gente não pode errar nisso. E aí, falando a questão de inventar a roda, acho que agora é o momento da gente resolver essa questão. Essa é uma falha, pelo menos uma análise que eu faço quando eu fui para a Conferência Nacional de Juventude. Eu fiquei muito feliz, eu estava para fazer matéria, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste, porque eu vi mais grupos brigando para dizer quem é o detentor da bandeira da juventude e menos discutindo. Peraí, gente, tá todo mundo na mesma. Inclusive o branco pobre, que nós vamos ter que trazer eles para discutir aqui também, porque se eu trouxer eles para discutir, a gente vai entender que é o seguinte: de alguma maneira, se aqui sofre, lá também sofre. A gente precisa sensibilizar esses irmãos no sentido de irmandade e discussão da austeridade. Para terminar, que eu não quero... Mas eu acho que talvez, pirata, acho que o desafio é o seguinte: criar como foi aquela experiência, trazer as informações necessárias, estatuto, legislação, trazer a defensoria, trazer o Ministério Público também, que ele tem que vir aqui, porque tem coisas específicas, que aí talvez seja mais fácil para chegar no Estado. E, para terminar, acho que nós temos um desafio, e agora eu vou falar como educador e professor. Como é que eu posso dizer que o povo, que existe democracia, se eu não conheço a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica do meu município? São elas que garantem a máquina pública do Estado, nos 3 poderes. Então nós vamos ter que resolver isso, pirata. Nós vamos ter que garantir um jeito. Além de tudo isso, talvez seja a forma do enfrentamento daqui para frente, é garantir as informações mínimas desses instrumentos. Constituição Federal, que é a Carta Magna, Constituição Estadual para discutir com o novo governador, que é extremamente conservador. Pode falar que eu sou servidor público. Tô brincando. Tô brincando. Não tenho medo não. Ele vai se ofender? Não, tô brincando. Eu não tenho medo não, porque eu tenho o status do funcionário público, eu sei como defender isso. Isso não me atinge, isso não tem problema, é só uma piadinha. E a lei orgânica do município. Porque, só para terminar, a gente não vive na União e no Estado, a gente vive no município. Está na hora de resolver isso. O poder local precisa... É aqui que eu construo, resolvo o município, e foi assim, não foi a história? Não foi as assessorias, não foi as comissões, depois foi a... Então acho que é isso, só para fechar. Buscar formas de garantir e, agora sim, para a questão fundamental. Vamos dialogar, porque tem uma coisa que me incomodou na Conferência Nacional. Os jovens não querem dialogar com os adultos. Não! Cadê o discurso da diversidade? Eu não tenho que fazer por eles, mas se nós não discutirmos juntos, vai estar... A gente tinha mais alguém? A gente vai seguir com 5 pessoas, então é que pra mim, na minha mente meio devagar assim, fica muita coisa pra saber o que aqui. Mas, por favor. Aí depois a gente retorna pra quem quiser dar uma ideia aqui, tá bom? Por favor. Eu sei seu nome, mas fala aqui, tá? Boa noite, pessoal. Eu sou o Geomir, moro em Peruso, no Oeste. A minha pergunta é simples, é para cada um da mesa. E foi engavetado a escola sem partido. Eu queria saber da visão de cada um sobre a perspectiva da juventude na área da educação, nessa situação, sabe? É simples, só isso. A gente começa com a professora Helena, da internet, né? Por favor.